Boa tarde, amigos. Hoje aqui com um terno diferente, né? Em casa, no, no isolamento aí social. Falar um pouquinho da minha percepção sobre essa medida provisória, editada ontem, já revogada hoje uma parte dela. Falar um pouquinho sobre o que eu penso a respeito dos desdobramentos econômicos e jurídicos que podem ter aí essa pandemia que a gente vem vivendo, né? Especialmente no Brasil. Inicialmente, eu queria dizer que tem alguns advogados, eu respeito todos, que extrapolam um pouquinho às vezes na forma de expressar a sua opinião, querendo meio que menosprezar a opinião dos outros colegas, né? E isso num mundo jurídico onde a gente sabe que nem juízes que convivem lado a lado em varas distintas pensam da mesma forma, né? Então tem alguns colegas aí que têm extrapolado, ao meu ver, né? Ao tentar menosprezar outros advogados que têm opiniões divergentes. Vi hoje, por exemplo, alguém dizendo que a medida provisória não tem diferença nenhuma daquilo que já previa a CLT no artigo 476A e que as pessoas não convivem na justiça do trabalho, não vão ao fórum, e então meio que querendo dizer, bom, eu sei e vocês não sabem. Enfim, minha opinião é que a medida provisória tem sim, aquela parte que já foi revogada, tem sim diferença da legislação ordinária que está prevista na CLT, aquilo que foi dito, que ficou ali na legislação, na medida provisória, não retira todo o poder de decisão da categoria, do próprio empregado, né? Então é uma coisa bem diferente, não tem a ver com aquele. É uma espécie daquele gênero que está ali no artigo 476A. Mas enfim, falando mais especificamente aí das questões relacionadas a ela, é o seguinte, hoje mais cedo a gente teve uma discussão aí, um debate entre alguns colegas, uma presença de juiz de direito, de professores internacionais, de doutores e a minha presença, né, desse reles advogado. É, é o seguinte, a gente vê que dentro da política, do cenário político nacional, do cenário político nacional atual, há sim uma grande divergência de ideias e bem polarizadas, né? Uns acreditam piamente naquilo que o governo diz e colocam a sua mão no fogo por isso, outros retalham de forma às vezes até baixa, suja, enfim. E a gente que procura manter o bom senso aí e buscar uma crítica construtiva àquilo que é errado acaba ficando no meio desse tiroteio aí, né? Mas enfim, a respeito dessa medida provisória aí, houve, houve quem dissesse, por exemplo, que era um meio de se salvaguardar aí alguns empregos, salvaguardar a economia, porque de fato teria que se ponderar se é possível manter pagamentos nesse período ou se seria melhor então suspender esses pagamentos, suspender o contrato de trabalho e garantir seu trabalho no futuro, né? E teve aqueles que são da outra linha que dizem que isso é realmente inconstitucional, né? Bom, vamos lá. Falar dessa questão é uma questão até meio que chata, porque já passou, né? O presidente já voltou atrás ali, mas eu queria deixar a minha impressão aí. A minha impressão é que o presidente, a equipe econômica, eles têm sim
uma vontade de talvez resolver os problemas de forma rápida e eficiente, mas também essas atitudes demonstram que quem está na linha de frente é o trabalhador, né? O primeiro que terá que sofrer será o trabalhador, né? Essa parece que é a linha de raciocínio do atual governo. O trabalhador que deve estar na linha de frente e ele que deve sofrer primeiro as consequências, sem dividir com ninguém esses ônus, né? E me parece que seja algo equivocado. Porque, veja bem, essa questão de suspende ou não suspende contrato de trabalho e não paga nesse período de suspensão, na verdade, isso reflete uma ausência de interesse em mexer em outras coisas, e mexer em coisas que talvez fossem mais difíceis de se peitar um congresso, se buscar uma solução, digamos assim, em que toda a sociedade esteja envolvida e toda a sociedade pague, né? Porque eu não sei, não queria dizer que nós vamos pagar sozinhos, né? Alguma categoria, trabalhadores da iniciativa privada, ou só empregadores, ou só governo. Não, eu acredito que para sair de uma crise dessa, a gente precisa envolver todo mundo, né? Todo mundo precisa dar a sua contribuição. E principalmente aqueles que podem, que têm um poder aquisitivo maior e, e aqueles que têm uma possibilidade de se manter, ainda que tenha um pouco menos de rendimentos mensais. Bom, nessa linha eu poderia dizer que essa medida provisória ela poderia ser substituída, por exemplo, por uma ação que está prevista lá no artigo 148, inciso 1º da Constituição Federal, que fala que quando nós estamos em estado de calamidade, e é esse o decreto, já há um decreto nesse sentido, que nós estamos sob estado de calamidade, a União ela pode instituir empréstimo compulsório. E aí muita gente vai me xingar, né? Oh, mas vai tirar dinheiro do... Bom, eu acho o seguinte, eu entendo que num momento como esse poderia se onerar a folha de pagamento de todos os servidores públicos municipais, estaduais e federais, com cargos eletivos, comissionados ou estáveis, com empréstimo compulsório. Poderia-se trazer à baila uma solução onde limitaria-se 3, 4 salários mínimos os rendimentos de todos os servidores públicos, de todos sem exceção, inclusive do presidente da República, de todos aqueles que têm cargo eletivo, cargo estável, comissionado, poderíamos incluir empregados públicos, né? E fazer o seguinte, olha, vamos instituir um empréstimo compulsório, todo mundo que ganha acima de 3 salários mínimos, por exemplo, passará a contribuir com esse excedente, tudo que excede a 3 salários mínimos, como forma de empréstimo compulsório, né? E esse empréstimo seria revertido em favor do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, e o governo poderia gerir isso daí de uma forma a atenuar os efeitos da crise. E, em contrapartida, a devolução desse dinheiro se faria pelo próprio trabalhador, por aquele que fosse beneficiado, os empresários talvez. Daí não teria só o FAT, mas seria teria uma outra destinação. Mas a princípio o trabalhador mesmo, quando tivesse passado toda essa crise, que estivesse trabalhando, poderia ser descontado dele 10%, alíquotas diferentes, 5% para quem ganha até X, 10% para quem ganha até Y, mensalmente até que ele cobrisse aquele gasto que ele teve com esse empréstimo. E depois, quando houvesse o total pagamento, a restituição disso daqui a 1 ano, 2 ou 3, os funcionários públicos, aqueles que tiveram o empréstimo compulsório decretado em seu desfavor, pudessem então fazer receber, né, de volta isso daí.
através de a própria União poderia restituir esses valores, poderia se criar uma forma de restituição mensalmente também, né, para se restituir. Eles obviamente já estariam de volta com os seus salários normais, né, e acrescido a esses salários normais uma parcela mensal de devolução desse empréstimo compulsório. Isso depende de lei complementar, né? E essa lei complementar teria que ter uma tramitação rápida, né? E o fato de estarmos falando do empréstimo compulsório com fundamento no artigo 148, inciso 1, lá da Constituição, também nos dá a condição de dizer que esse empréstimo compulsório não precisaria respeitar a anterioridade nonagesimal, né, nem a anterioridade de exercício fiscal. Então, eu acho que, por exemplo, esse um exemplo seria uma solução, né? Mas não sei até que ponto que os governos, seja esse ou qualquer outro, teria coragem de entrar nessa briga aí com esse pessoal, né? Tá bom? Aí uma opinião minha.